Olá, boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Gratidão, gratidão por mais um ano que se inicia. Gratidão por 2022 que finalizou. Gratidão por 2023 que está iniciando e que ele traga muitos presentes e maravilhas. Olá, Lu, boa noite. Muito boa noite a quem tá entrando. E aí, hoje é a live dos recomeços. Boa noite. O peso. Boa noite. O peso dos recomeços. E aí, por que o peso? A gente vai falar, né, sobre o porquê dos pesos, né? Eu escrevi algumas coisas aqui, às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui do lado, só para eu não perder de falar nada, que eu acho que vai ser muito interessante essa live, né? Eu acho que se eu tivesse recebido uma live dessa há alguns anos, a minha vida seria outra. Então, como pode melhorar, quantos presentes estão disponíveis pra gente hoje. E aí, era pra eu entrar às 20 em ponto. Só que tá eu montando aqui os negócios e aí o right pequenininho que fica na mesa quebrou. Então eu tenho que falar no grande, aí ele por isso que tá um pouco mais alto, mas a gente vai fazer, porque vai sair. Estamos em pleno recomeço, né? E todo dia é o momento certo pra gente começar a fazer as melhores escolhas pra gente mesmo. Então, deixa eu já começar a enviar aqui, chamar aqui o povo para vir participar com a gente, convidar a galera. Que aí depois me manda mensagem, ai, mas você não mandou o negócio lá? Tá, tô mandando já. Mandando aí, quem tiver, aí convida também, né, as pessoas para virem participar. Só um minutinho, tá? E aí hoje foi um dia de música. Não sei se vocês viram meus stories. E aí antes, eu não tenho como botar aqui, mas antes de começar a live eu tava escutando aquela Amor para Recomeçar. É uma música que eu indico para qualquer pessoa, né? Que o Frejá fala que você tenha a quem amar mesmo, né? Quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar. E aí você não precisa olhar para esse amor romântico, mas olhar principalmente para o amor próprio, que você tenha amor por você, para você recomeçar, para você olhar para as suas questões e recomeçar diariamente ou todas as vezes que forem necessárias recomeçar. E, e aí, bora começar com a live, né? Como eu falei, eu fiz algumas anotações para não me perder, que às vezes eu fico falando algumas outras coisas, respondendo aqui e acabo, né, me perdendo. Mas aí deixa eu dizer logo que antes as lives era na quarta-feira e alguém questionou como vai ser na terça. Então a partir desse ano vai ser 2 lives por semana. Então toda terça e toda quinta eu vou estar aqui fazendo live com vocês, tá? Fazendo live, trazendo conteúdo feito a de hoje ou fazendo live de atendimento, tá? Vai depender do que a semana trouxer pra gente. Então a gente está em janeiro, mês dos recomeços, né? Acabou um ano agorinha e aí a gente acabou de entrar no mês dos recomeços. Quero 200 clientes ano que vem. Você quer isso? Tem certeza? Verdade? Você aguenta fazer 200 massagens em uma semana? Cuidado com o seu pedido. E
E aí janeiro tem, né, uma galera que, por ser o mês do recomeço, né, entra no projeto verão. E aí vai lá um monte de gente pra academia, né? Quem frequenta a academia aqui, Pedro mesmo, né? Eu nem dei boa noite, Mari, Gabi, o pessoal que entrou, Branca, boa noite a quem tá entrando. Mas assim, quem frequenta a academia sabe que janeiro e fevereiro são os meses que mais bombam, porque o pessoal é tipo assim, a segunda-feira da dieta, o início do ano é o início do projeto verão, então vai estar lá um monte de gente. E aí, desse monte de gente, em fevereiro já não vai estar, em março a maioria já foi embora. E aí você pergunta por que isso, né? Se a pessoa estava tão naquela vibe de começar ou recomeçar, né? Porque isso já vem há alguns anos acontecendo. E aí o que é que acontece? A grande maioria não é o desejo deles. Essa vibe de ter um corpão, né? Não tô falando da questão de saúde, tá? Que é extremamente importante, mas não é prioridade para a maioria das pessoas. E aí quando a gente entra na parte da dificuldade, né, de suar mesmo a camisa, muita gente não quer. Não vai levar para frente. E aí isso é o mais importante do seu planejamento. Isso é o mais importante dos seus recomeços, de como vai ser o seu ano, né? Das escolhas que você está fazendo para aquele ano. Porque muitas das escolhas que você faz não acontecem. Já parou para pensar? Porque muitas das escolhas que você faz, muitas das decisões que você toma, elas não acontecem. E aí a gente usando esse exemplo da academia, né? Não é prioridade. Muitas vezes o que você põe como definição para fazer naquele ano, ou para ter naquele ano, não é prioridade, não é seu desejo. E aí eu vou entrar, né, em 3 coisas do porquê acontece isso. O primeiro eu acabei de falar, não é o seu desejo, é o desejo de uma outra pessoa. Quantas pessoas vão para o projeto verão porque tá na mídia? Ah, começou o verão, é hora de ir pra praia, você tem que ter o corpo de praia. Que corpo de praia é você ter um corpo, bota um biquíni, ou uma sunga, ou uma bermuda, o que você quiser vestir e vai pra praia, isso é ter um corpo de praia. Mas as pessoas compram, né, essa idealização do que seria. E, novamente, eu não tô falando da importância de você fazer exercício físico, de você fazer atividade, ok? Mas para a grande maioria das pessoas aquilo não faz sentido, não boa noite, Patrícia, Thomas, Fátima. Não faz sentido, não é prioridade, não é o desejo ardente daquela pessoa. Ela tá indo porque uma grande multidão tá indo, ou porque é o que é esperado dela, ou porque alguém disse que aquilo dali era o certo. Quantas coisas você faz porque alguém disse que aquilo ali era o certo? E aí quando não é desejo seu, o que acontece? Você para, você procrastina, você foge, né? Você não tem motivação. E aí, esse exemplo da academia você pode usar para tudo. O quanto você, né, tem trabalho, oportunidades, que para algumas pessoas seriam maravilhosas. E aí você até começa, mas não vai porque, tipo assim, não é o seu desejo. É porque alguém disse que seria muito bom. Quantos microempreendedores, quantas pessoas começam a trabalhar com algo e não caminha. Porque alguém disse que seria muito bom, que seria vantajoso. E aquela pessoa, ela até conquistou aquilo.
mas não é o seu desejo. É tipo assim, eu trabalhei anos em RH, e aí chega lá, as pessoas mandam 500 currículos e você vai olhar e tipo assim, a pessoa trabalhou em um monte de mercado, algo assim, trabalhou como caixa, tá? Ou com vendas. E aí quando você faz o psicotécnico da pessoa, que era a parte era a única parte que eu gostava de RH, era o psicotécnico. E aí quando você faz o psicotécnico, a pessoa não tem perfil, porque ela não gosta de atendimento ao público. Mas porque ela não se qualificou ou ela não buscou as coisas que trariam, que potencializariam as capacidades dela, e aí ela faz o que é esperado ou o que é comum, sabe? Ela opta por eu não quero dizer mediocridade, mas é mediocridade de espírito, porque ela não busca o dela. Vai ter pessoas que são perfeitas para aquele perfil, vai ter pessoas que não são, mas elas trabalham e como tem experiência, acaba entrando realmente no cargo, porque ela tem experiência, mas não é algo que ela gosta. É algo que ela vai fazer com raiva, é algo que ela vai fazer chateada, é algo que vai chegar atrasada, ela vai procrastinar, ela vai reclamar do salário, porque não é o que ela gosta. Então aqui eu não tô falando de mediocridade de cargo, ou de perfil, ou de função, ou de atividade, não é disso. É de mediocridade de escolha sua. Vai ter pessoas que ela tem um poder de liderança muito grande, mas porque alguém disse que para ela era muito bom ser caixa, ou ser vendedora, porque é onde tem mais opções, né? Onde é mais fácil conseguir um emprego, então ela vai optar por isso. É nesse sentido de ser medíocre em escolhas, na sua felicidade diária. É nesse sentido, certo? Só pra gente deixar bem claro que qualquer função ela é extremamente importante. Adoro trabalhar com pessoas que são empreendedoras, que gostam lá de fazer as suas coisas, mas entendo, acredito e glorifico as pessoas que também gostam de trabalhar em outros setores, que para ela é mais interessante trabalhar em outros cargos que não seja de responsabilidade maior, ok? Só para deixar isso bem claro. Mas isso você... Oi, Fabi. Oi, Nádia. Melhor profissional. Então, assim, mas isso você precisa ter clareza que você gosta de estar nesse lugar, que você gosta de atuar nesse lugar. Porque tem gente, cada um tem uma vontade. Porque tem gente que trabalha com vendas e recebe presente e, tipo assim, tem gente que vai em uma loja e ela só quer ser atendida por fulana, porque você vê que fulana gosta daquele trabalho. Então eu não tô aqui inferiorizando qualquer função. Eu só estou dizendo que você precisa ter clareza do que você gosta de fazer. Então isso flui para você mais fácil. É uma pessoa que vai conquistar comissão mais fácil, é uma pessoa que vai receber premiação mais fácil, que vai bater meta mais fácil, porque ela gosta de estar ali. Uma pessoa que é de liderança, que tem que estar batendo meta, que tem que estar respondendo a uma outra pessoa, que não tenha um conhecimento acima da dela, ela vai ter muita dificuldade de estar naquele local. É simplesmente isso, certo? Então, quando você faz o que você não quer, você normalmente... Isso é muito difícil, não é tão fácil. Clareza das coisas, principalmente do que fazer. Então, isso aí a gente vai trazer aqui, porque eu vou falar um passo a passo bem simples para ter mais clareza. Mas isso é mais no final. Então, assim, ter clareza é muito importante, né? Mas primeiro você precisa reconhecer algumas coisas. E aí, quando eu uso o exemplo, né, da academia, que em janeiro ela tá entupida,
entupida de gente. E em fevereiro já não tem tanta, março já sumiu todo mundo, né? Só fica quem gosta de estar ali, quem gosta de fazer aquele tipo de atividade, é isso, né? E aí, por ser opcional, ainda é mais fácil das pessoas evadir-se, né? Quando é trabalho, não, ainda tem uma questão de renda. Mas imagina você usar mais da metade do seu dia para fazer algo que você não gosta. E porque você se sente obrigado a fazer por conta da questão financeira. Pensa o peso que é isso. Então, quando eu falo do peso dos recomeços, é que, tipo assim, é mais um ano fazendo a mesma coisa, buscando a mesma coisa, porque você não parou para analisar e ter clareza do que é que do que te faz ter prazer em trabalhar e como isso pode te gerar uma renda, aumentar o teu faturamento, te trazer liberdade, né, de escolher pela comida e não pelo valor, né? Quantas vezes você saiu e queria comer algo diferente, mas quando você pega o cardápio, você não olha para a comida, você olha para o valor que é aquilo ali. Então, assim, o quanto você ainda faz escolha dentro desse pensamento, né? Da falta, da necessidade, o quanto você ainda está trabalhando com algo que você não gosta, porque alguém te disse que ali tem mais ofertas, né? A Lu, que entrou agora, a gente estava falando sobre uma pessoa, né? Que acabou de ficar desempregado e colocou vários currículos e foi chamado para fazer entrevista em vários locais. E aí é uma coisa que eu digo, que muita gente reclama sobre emprego, mas se a gente olhar, e eu falo por experiência, por anos trabalhando em RH, que a questão não é a falta de emprego, né? Porque assim, eu sei que teve uma demanda, uma baixa muito grande esses anos, mas antes mesmo disso você via as pessoas reclamando, né? Antes de pandemia você via as pessoas reclamando. E aí, o que é que a fala da grande maioria das empresas? Emprego tem, não tem pessoas qualificadas. Quantas vezes eu fui fazer teste psicotécnico para pessoas que queriam trabalhar como porteiro, só que a pessoa era tipo hiperativa. Você já imaginou uma pessoa que é hiperativa passar 12 horas sentada numa cadeira? É impossível. É o funcionário que vai reclamar, que vai faltar, que vai ter um monte de desculpa, que vai arrumar confusão, que vai... Então, assim, não tem perfil. Por mais que todo prédio precise de um porteiro, ou a empresa precise de um porteiro, ou toda escola precise de um porteiro, vai ter pessoas para aquele perfil. Não é para todo mundo. Não é porque é uma função simples que é para todo mundo, porque não é para o seu perfil. E aí até, né, eu ouvi muitas vezes, ela me reprovou porque eu sou doido, quando na realidade é simplesmente o seu perfil, que não é para aquilo. Você é produtivo demais para estar num lugar, numa função que requer que você seja sereno, que você seja mais tranquilo. E isso é para tudo, para você ter sucesso profissional em qualquer carreira que você escolha. Você precisa conhecer os seus desejos, perceber se o seu perfil é interessante para estar naquele lugar, e aí a partir daí você conseguir unir o útil ao agradável, né? Que é unir o faturamento ao prazer, à liberdade. Então isso é muito importante. E aí eu passei pelo ponto 1, né? Eu só passei pelo ponto 1 até agora, mas ela não vai ser... Tem gente que reclama que as minhas lives é quase 1 hora, então não vai ser tão longa assim. E aí, assim... Mas aí eu já entrei no ponto 2, tá? Que eu descrevi aqui para não perder nenhum ponto, mas eu tô caminhando certinho. Que é ter clareza. Quando você não tem clareza, né? Você tem essa dificuldade. Você vai escolher... porque você acredita que aquela função ela gera mais dinheiro, ou porque ela é mais fácil, ou porque alguém indicou dizendo que vai dar certo. Quantas pessoas entraram em pirâmides
e não foi interessante. E eu não tô entrando no julgamento de pirâmide. Eu só tô falando que para algumas pessoas funcionam e para outras não. Então, quanto mais autoconhecimento, quanto mais clareza você tenha sobre o que é interessante para você, o que funciona para você, isso é uma coisa que eu escrevo muito, que eu falo muito. O mais importante é que você compreenda o que funciona para você. Isso aqui, X, funciona para mim, Y não. Então, assim, quanto mais você tiver clareza disso, do que funciona para você, mais você vai fazer escolhas que te beneficiem. Se eu compreendo que o que funciona para mim, então assim, eu tive sempre facilidade com números e vou lá e faço fisioterapia, sei lá. Então assim, tô bem assim no extremo para que você compreenda. Percebe que vai ter uma incongruência, porque assim, eu tenho facilidade de trabalhar com algo, mas aí eu escolho trabalhar como fisioterapeuta, porque alguém me disse que é muito bom. Por mais que eu goste de trabalhar com pessoas, mas vai ter algum momento que, tipo assim, vai ter aquelas pessoas que são bem chatinhas, vai ter questões de espaço que você não gosta. Então, e todos esses desafios, ele vai estar o tempo inteiro batendo se você fez a escolha certa ou não. E aí, quando não é algo que você gosta de verdade, imagina você, tipo, gosta de números e resolve fazer letras. O extremo do extremo. Vai ter um momento que você nem provavelmente termina, né, o estudo, porque você não gosta. Entende? Então é isso, essa percepção de clareza. E aí você vai e faz lá, você gosta de números e faz, e você, se você compreende, tipo assim, eu tenho facilidade em fazer cálculo, eu tenho facilidade para entender essas coisas de Receita Federal e essas coisas de empresa, sabe? Essas coisas de contabilidade, de economia, de administração de empresa. E você vai e faz isso. E aí, tipo assim, mas eu não quero ter uma empresa. Eu vou ter consultoria, porque toda empresa, ela precisa disso. Então, assim, percebe? Eu reconheço o que eu gosto de fazer e eu faço com facilidade. Eu olho para isso numa forma... Não é isso? Os únicos números que gosto são de dinheiro. Também adoro. É por isso que, tipo assim, eu não sou de exatas. Então, assim, a pessoa que gosta de número, né? Ela reconhece que consegue fazer isso com facilidade. Começa a reconhecer que pode gerar um lucro para ela e ela começa a criar estratégias de como chegar às pessoas que precisam do que ela tem a oferecer. Então, por isso que é muito importante a gente ter clareza, né? Clareza do que a gente gosta, do que a gente faz, né? Que te dá prazer, que você vai passar as 8 horas de trabalho muito de boa, que os desafios que aparecerem, você vai conseguir lidar com eles porque você reconhece a sua capacidade. Você muitas vezes, para alguém que tá assim, pra Luke, botou que gosta de dinheiro, então, pra mim, pegar lá aquele extrato do banco e, tipo assim, gente, é uó. Então, assim, eu sei que eu não tenho essa facilidade. E aí eu delego pra a contadora daqui, né, da Resignifics. Então, assim, que é maravilhosa, faz as coisas tranquilamente. Tipo, não posso, né? Eu não posso, eu posso, mas eu sei que aquilo dali demandaria de mim uma energia desnecessária, que eu posso delegar alguém que pode fazer. E aí, Mariana, e quando eu não posso delegar alguém, tá, eu vou te dizer, faz troca, né? Também, para não precisar colocar energia ruim, Nádia concorda também, né? Então, eu não sou de exatas, né?
Eu lembro quando eu fiz a faculdade há muito tempo de psicologia, e quem é de psicologia são pouquíssimas as pessoas que gostam de matemática. E aí o professor de estatística, ele passava assim, ele passou 2 semestres, ele tirava onda com a gente, porque a gente percebe a lógica, mas parece que a lógica da matemática é difícil de entrar. Mas assim, você acaba, né, colocando energia ruim, como o Fabi colocou aqui, quando você começa a ser ingrata. Eu sou economista de formação, mas odeio contabilidade, vê? E trabalha com isso? Trabalha com parte de contabilidade? Quer fazer a sua ainda, né? Trabalhar contabilidade, e aí quando você responde para o outro fazendo isso, é bem difícil mesmo. Trabalha com marketing. Trabalha maravilhosamente, mente com marketing, né? Fabi, para quem não sabe, Fabi é quem faz a parte, quem cuida aí das minhas redes sociais. Então, quem tá precisando de repaginar e tornar bem profissional as redes sociais, veja, a mulher ela é formada em economia. Maravilhosa para cuidar disso para você. Então percebe, né? Às vezes a gente faz algo que foi feita uma escolha naquele momento que até era interessante, porque você acreditou que era interessante, mas onde propaganda de graça. Certeza que quando a pessoa merece, né? É claro que a gente faz aqui. Então assim, quando você tem facilidade de fazer algo, mesmo que não seja naquela sua formação, né? Você ganha muito mais. Você tem prazer em fazer, você consegue ter criatividade para construir, você consegue estratégia, você consegue se conectar com as pessoas, né? E quando você também reconhece, sou totalmente de humanas, assistente social e massoterapeuta, e aí você reconhece né, onde você tem dificuldade. E aí consegue se conectar com pessoas que vão, né, que você consegue fazer trocas para delegar, né, para como é que eu posso dizer, para sanar, né, aqueles lugares onde para você é difícil. E aí você pode focar a sua energia onde você gosta de fazer, né? Em marketing, em masso, né? A Nádia Masso, maravilhosa, formada em assistente social, gosta de humanas, mas trabalha como assistente social. Você atua como assistente social? Tirando assim, nos momentos que você está fazendo os atendimentos, né? Porque acaba escutando. Mas recebe como assistente social, como a sua formação. Então assim, como é olhar para isso, sabe? É importante a gente olhar para isso, né? O que a gente entende como sucesso de carreira. E aí quando você tem, por isso que eu disse lá no começo, né? Se eu tivesse ouvido isso antes, talvez eu tivesse mudado a minha vida muito antes também, né? Porque eu falo a todo mundo, de uns 5 anos pra cá, uns 5, 6 anos pra cá, quando eu comecei a ter clareza do que é que eu queria de verdade, aí eu comecei a construir. E tanto que a pandemia, né, a mentalidade de escassez que foram os últimos 2 anos e meio, ela não me parou. Eu continuei investindo em mim, crescendo, né? Crescendo a Ressignifique, junto com Patrícia. Então, assim, quando você coloca o objetivo, quando você tem clareza do objetivo, né? Faz com que você consiga estratégias para ir fazendo isso, tá? Para ir crescendo, para chegar lá. Então, assim, onde é que você quer chegar? Você tem clareza de onde você quer chegar? Você tem clareza de qual é a sua meta financeira? Porque, assim, é muito fácil você colocar lá, né? Muita gente posta
né? Eu não queria ser rico, eu só queria ter as contas pagas e me divertir, sei lá, alguma coisa assim, né? E aí, você sabe qual é o valor disso? Você sabe quanto é isso? Você sabe quanto é que as suas contas, elas quanto você paga de conta por mês? Você sabe quanto é que você precisa para se divertir? Você tem noção desse valor? Se você tem noção desse valor, já é um grande passo, porque a grande maioria das pessoas, elas ficam só nesse imaginário de que queria isso, mas nunca pararam para pensar se o salário que elas ganham ou o que elas fazem por fora abarca, eu ia falar uma palavra que enganchou, mas se abarca essa vida que ela deseja. E aí, não abarca, porque eu vivo reclamando, né? Mas aí o quanto se você não tem clareza da sua meta financeira, porque quem participou do desafio, isso eu falei, né? Mas falei através dos exercícios. Coloquei hoje, mas também ser rica. Pois é. E aí, assim, você colocou... Aí eu bati no negócio aqui. Que como eu falei, o da mesa quebrou. Você colocou hoje essa frase? Me diz, você lembra como ela? Eu não me lembro como ela, mas eu sempre vejo ela em alguns lugares, né? Que eu não queria ser rico, eu queria ser só ter dinheiro para as contas e alguma coisa mais, que eu não lembro o que é. E aí, quando você sabe qual é o valor que vai te dar isso, né? Que vai abarcar suas contas e ainda fazer com que você se divirta ou tenha liberdade de tempo com a sua família, então você consegue construir coisas que vão te dar que vão dar isso para você, né? Estratégias de você aumentar o seu faturamento ou de você desenvolver ainda mais as suas potencialidades, né, para crescer ou buscar um outro lugar. É tipo assim, é aquela pessoa que quer fazer isso, mas aceitou trabalhar de caixa, recebendo lá 1.000 e pouco, e que quer ter facilidade. Sabendo que ela de caixa, vamos dizer que ela goste de número e nunca se movimentou para ser uma assistente financeira ou algo assim. Porque aí o valor do trabalho dela passaria a ser 2.000 e pouco, e aí ela conseguiria lidar com isso. Ter as contas pagas, dinheiro para viajar e comer nos melhores restaurantes, tipo assim, né? Então assim, ter liberdade financeira, né? Mas para eu ter liberdade financeira, eu tenho que compreender qual é a minha meta. E aí, se eu consigo juntar a minha meta financeira, né, ter clareza de meta financeira, ver que como seria incrível você ter clareza do que você faz com facilidade e aprender a gerar dinheiro com isso, e ter clareza de meta financeira, ela te ajuda a não se distrair, a não se sabotar, a não colocar os outros como prioridade ou o desejo dos outros como prioridade, porque o seu desejo é a prioridade. Quanto mais você avança, mais você pode ajudar outras pessoas. Isso faz com que você mude a sua vida, tá? Então, assim, quanto mais clareza você tem sobre tudo isso, mais sucesso profissional, pessoal, de realização você pode ter. Muito boa live. Ai, que boa! Eu gostei dela desde quando eu tava tirando assim, nossa, essa live vai ficar muito boa, né? Tanto que eu falei, eu queria ter ouvido essa live antes, seria muito legal. E aí isso eu aprendi assim, ó. Mas foi ótimo. E é ótimo estar aqui contando pra vocês. E aí, uma coisa que eu botei aqui que eu ia passar, ó, que bom que eu anotei. Algumas pessoas podem dizer assim, mas eu posso chamar de sonho. E é uma coisa que eu falo muito. Palavras têm poder. Então, assim, já tem um post aí que eu falei pra você trocar
propósito de vida, por objetivo. A mesma coisa é sonho. A gente comprou que sonho é algo que a gente quer inatingível, que a gente nunca vai conquistar. Passou a vida sonhando com tal coisa, né? O sonho da vida dele era fazer não sei o que lá, mas nunca conseguiu. Porque é como se, tipo assim, não é atingível quando você diz que é sonho. Na sua mente, no nosso inconsciente coletivo, quando a gente usa a palavra é um sonho, meu sonho é viajar pra fora. É tipo assim, eu nunca vou conseguir isso, porque eu não sei falar inglês ou a língua que seja, eu não sei fazer isso, eu não tenho roupa de frio. Então, todas as justificativas para que não aconteça, você vai buscar para dizer assim, esse sonho, ele não vai acontecer. Então, assim, eu digo que não é interessante você usar a palavra sonho, mas são escolhas, tá? Tudo é escolha. Então, assim, quando a gente usa sonho, e aí eu vou dizer, vou falar um outro exemplo, né? Para você perceber como é diferente quando você tem um objetivo e quando você tem um sonho. E aí você diz assim, eu sonho em viajar para fora, tá? E aí você tem como objetivo ir para um show. E tá lá o show da, sei lá quem, que você gosta, e aí você vai pesquisar, né? E aí você vai pesquisar os valores, você vai pesquisar se você vai para open bar ou não, você vai pesquisar o quanto você vai gastar de trajeto, de alimentação, roupa, sapato. Por que você não pode fazer isso com a sua viagem? Você vai fazer a mesma coisa. Mariana, mas o valor é diferente. Tá, você já percebeu o valor bem alto que estão nos shows ultimamente? Dependendo do local que você for, não fica tão distante não. E uma outra coisa, se você se programa para ir, é totalmente diferente. Que é isso que eu tô falando aqui. Quando a gente tem clareza do que a gente quer e a gente se programa e cria, né, estratégias de ação para atingir, é totalmente diferente. Então, pretendo lá, meu sonho é fazer um cruzeiro. Um cruzeiro de 1.000 e poucos reais. Você começa tirando 100 reais, no final, vamos dizer, você se programa para ir para lá, para aquele cruzeiro do Roberto Carlos, né? E aí você vai lá passar 7 dias. E aí você já começou tirando 100 reais todo mês, né? E já ir pagando. O mais interessante é que você viaja sem ter o débito, né? Você possa levar dinheiro só para se divertir. Isso é você se programar realmente, né? Então, assim, você vai se programando para fazer essa viagem, 100 reais, 150 reais, chegou, foi 1.500, você nem sentiu. É a mesma coisa que você faz normalmente, com várias coisas, com várias despesas que você tem, que você acha que é prioridade, quando na realidade não vai te trazer realização. Você consegue perceber? Então, assim, quando a gente tem clareza do que a gente quer fazer e a gente compra o compromisso disso, que aí é o próximo tópico, você consegue fazer isso com facilidade. Mas a gente precisa ter bem clareza do que a gente quer, tá? E aí, assim, eu não tô julgando as escolhas passadas. A gente faz escolhas na quantidade de consciência que a gente tem naquele momento. Só que a gente tem que aprender que aquela consciência te levou até um nível. Você precisa aprender mais para que você possa ir para o próximo nível. Você precisa cuidar de você para que você possa ir para o próximo nível. Só para que a gente, né, compreenda isso. E isso também eu aprendi, né? Também assim, ó. Mas para mim foi muito transformador. E aí por isso que eu queria começar o ano com uma live dessa, sabe? Falando sobre isso, porque isso é importante para mim.
E eu acho que pode transformar a vida de muita gente que escolhe isso, né? Quem escolhe ter clareza, quem escolhe se cuidar, quem deseja ter um 2023 diferente, né, dos anos anteriores. Eu não vou nem dizer do 2022, mas dos anos anteriores, independente de pandemia ou não, porque você sabe que se você prestar atenção nas suas queixas, ela vem bem antes disso, né? Então, assim, para quem deseja fazer, né, criar uma realidade diferente, porque eu falo criar porque eu entendo que você é o criador da sua realidade, tá? Você tem ajuda de energias? Tem, tá? Dependendo também da sua energia, mas principalmente a sua realidade, ela é feita a partir das suas escolhas. E quanto mais clareza você tem para tomar as escolhas, para tomar as decisões, melhor vai ser o futuro que você está desejando viver. Então, e aí vem o peso. O último é o peso das escolhas. Por que é peso? Porque eu acabei de dizer, é autorresponsabilidade, e isso para muita gente é pesado. Quando ela diz tipo assim, eu quero fazer isso e não o que a família espera de mim, é pesado. Porque ela sabe que vai fazer escolhas e que vai ter que lidar com algumas situações. Então, sempre que o recomeço, ele é pesado, porque eu tenho que olhar as portas que ficaram entreabertas, os ciclos que eu não fechei. Se você olhar para 2022, 2021, tem também uma outra frasezinha na internet que eu acho bem interessante, que é assim, eu pretendo terminar em 2023 o que era para ter feito em 2022, que eu botei como meta em 2021. Então, tipo assim, é aquelas coisas que vai, né, como um bolo de neve. E aí você vai empurrando. E isso, quando você compreende isso, que as suas queixas é muito antes, que você vem na insatisfação, na frustração há muito tempo, e essa frustração não é com o outro, é com você. Porque o outro ele não está fazendo. Você ainda pode, né, pegar lá todas as suas escolhas que não foi interessante e responsabilizar terceiros, né? Porque a gente tem essa coisa, né, de castigo e tudo isso. Aí você vai lá e responsabiliza terceiros, né? Foi o inimigo que não quis. Que é mais fácil do que dizer que foram as escolhas que você fez, né? As oportunidades que você não segurou por medo, os lugares, as características, né, as capacidades que você não desenvolveu por procrastinar. Então, assim, tem tudo isso, né? Então, o peso é disso, é de olhar para trás, e eu não tô falando para você olhar para trás com culpa. Eu só tô te falando que você é o responsável pela sua realidade. E o seu futuro, ele é criado a partir das escolhas que você faz hoje. Então, o que você está vivendo hoje foi o que você escolheu ontem. Isso aqui é consequência. A gente sempre vive consequências das nossas escolhas. Então, assim, o peso é esse. Então, é muito importante, primeiro, a gente retirar esse peso. Porque escolhas, elas podem ser mudadas constantemente. Eu escolhi estar de rosa. Eu poderia escolher não estar. Eu estava de azul antes. Fui lá, me organizei e vim fazer a live. Começar com rosa do amor. Então, escolhi estar de rosa hoje, né? Ir lá usar minha cartela de cores, né? E escolhi estar de rosa. Mas se eu escolhesse daqui a 5 minutos, claro que eu não vou tirar a roupa na frente da câmera, mas eu escolher mudar de roupa, eu posso escolher, eu também posso fazer isso com a minha carreira. E aí assim, Mariana, eu estudei não sei quantos anos para ter uma carreira e eu escolhi assim mudar. Às vezes você estudou, como eu falei, com a consciência que você tinha naquele momento.
e muitas vezes a partir do que era esperado de você, né? Do que você comprou, que aquilo dali seria interessante, quando na realidade não é o que te dá prazer. E até dava prazer para você naquele momento, não te dá mais hoje. Porque a gente é uma metamorfose ambulante, a gente muda, a gente evolui, a gente cresce, a gente aprende outras coisas. Quando a gente muda de um lugar para outro, vai ter outras coisas para a gente absorver, que vai mudar as nossas percepções. Então, assim, eu estava hoje conversando, né, com o Lu e a gente falando sobre os cantores. E aí, se a gente pegar os cantores antigos, como eles não têm uma mentalidade de prosperidade, muitos, mas muitos, a maioria dos cantores, eles chegam ao fim da vida no limite financeiro ou na pobreza. Se você pegar os cantores da atualidade, eles são mais empresários do que cantores. Eles se tornam padrinhos de outros cantores, que vai dar renda a eles. Eles fazem marcas, eles compram empresas, eles investem em ações, e aí tem um outro estilo de vida, uma outra realidade financeira. Se eles quiserem parar de fazer o que eles vão ter dinheiro para isso, eles têm a mentalidade de fazer o dinheiro trabalhar para eles e não trabalhar para ter dinheiro. Porque aí eu vou dizer a você, a mentalidade de pobreza é você trabalhar para ter dinheiro e não colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Eu falei sobre a música logo no começo, Amor para Recomeçar. E aí tem uma frase que ele diz, né? Que você tenha dinheiro, porque a gente precisa viver. E que uma vez na vida você converse com ele, eu não tô falando igualzinho, mas assim, que você converse com ele para saber quem manda em quem. Então assim, dinheiro é energia. E a partir das suas escolhas você cria. E você pode escolher que o seu dinheiro, ele lhe renda mais. Ele trabalhe para você e não o contrário. Se você acredita que ele te domina, você continua. É a mentalidade de ter dinheiro para pagar as contas. Então, né? Quantas vezes você falou, eu só quero dinheiro para pagar as contas, pronto. É isso aí que o universo vai te mandar. Se não foi isso que te pediu. Então, assim, é importante você ter clareza de qual tipo de mentalidade você tá funcionando hoje. Que aí talvez você entenda por que você não tá criando tanto. Né? E como você pode expandir tudo isso. Então, a gente começa, né, tirando o peso dos recomeços. E aí começando a ter autorresponsabilidade. Então deixa eu olhar aqui. Deus. E aí eu falei da ferramenta bem simples, né? Uma ferramenta bem simples para você fazer hoje ainda, quem sabe. Tirar um tempinho, né, da sua noite, fazer hoje ainda, né? Que aí é pegar papel e caneta e aí você vai fazer uma tabelinha, tá? Se você assistiu lá o vídeo que eu fiz das metas, você já vai ter mais facilidade. Mas você vai fazer uma tabelinha ou escrever qual é o seu maior objetivo, onde é que você quer chegar. E aí, tipo assim, eu quero chegar lá na França, lá na Torre Eiffel. Eu quero chegar numa posição de CEO numa empresa. Eu quero chegar no estado vizinho. Não importa. Onde é que você quer chegar? Né? Você vai fazer a partir do seu desejo, né? Sendo brutalmente honesto com você. A partir do seu desejo, onde é que você quer chegar? E aí você escreve onde é que você quer chegar. Tá? Qual é o objetivo? Onde é que você quer chegar? É o seu objetivo. É o seu ponto B, né? Você está no ponto A e você quer chegar no ponto B.
E aí o outro, você vai botar o que que você precisa. Então, se eu quero ir na Torre Eiffel, eu preciso tirar passaporte, eu preciso falar francês ou no mínimo inglês, né? Porque nem todo mundo lá vai te responder em português. Então, eu preciso olhar roupa, hospedagem, né? Preciso de tudo isso. Se eu quero ir aqui no estado vizinho, vou aqui para a Praia de Pipa. Então eu vou olhar a passagem do ônibus ou de avião também, vai depender de como. Né? É 2 horas, então. Eu vou olhar roupa, se eu preciso comprar, se eu tenho o meu chinelo de praia, se ele tá bonitinho, né? Eu vou olhar a despesa, né, com alimentação. Então, ok, vou olhar tudo isso. Mas eu já sei que eu não preciso tirar um passaporte, eu não preciso aprender uma nova língua ou trabalhar a parte de conversação se eu já sei a nova língua. E aí eu vou botar como eu faço isso. São 3 colunas, tá? Uma do objetivo, o que eu preciso e como eu faço isso, né? Vou lá tirar foto na Torre Eiffel. O passaporte é gratuito, eu só preciso ir lá na Federal com documentação, foto, para fazer. E aí eu sei que eu preciso procurar um curso, boa noite para quem está chegando, procurar um curso para ver a questão, né, para começar a ver onde eu tenho a dificuldade. Quer dizer, não é dificuldade. Hoje eu vi um post maravilhoso que ele diz assim: você tem dificuldade em chinês? E aí eu parei, aí fui ler, né? Que aí hoje eu avalio antes de responder. E aí eu fui ler. E aí ele diz assim: você não tem dificuldade de chinês. Você não fala chinês? A gente só tem dificuldade quando a gente vai fazer. Antes disso, a gente não tem, porque a gente não fez. Então assim, eu falo português, então eu posso até ter dificuldade gramatical. Porém, eu não tenho dificuldade com chinês porque não é o que eu falo. Quando eu começar a aprender e a praticar, aí eu vou ter dificuldade de pronúncia, ou de escrita, ou qualquer coisa desse tipo. Mas eu primeiro preciso começar a fazer, ou a ter aquele tipo de coisa para que eu tenha dificuldade. E aí a gente cria dificuldade antes mesmo de começar a fazer. Então, se você quer fazer desenvolvimento pessoal, quer fazer viagem, quer melhorar de carreira, você quer ter um relacionamento, o que for de seu objetivo, tá? Eu quero encontrar um amor novo. Vai que seu objetivo é esse. E aí, né, o que eu preciso? Começar a encontrar pessoas, seja de forma virtual ou presencial. O que for mais fácil para você. E aí, se for de forma virtual, então eu vou buscar aplicativos de relacionamento. Se for de forma presencial, eu vou sair para lugares. Isso é o que você precisa fazer. Ter clareza do que é que você quer, olhar para o que você precisa e trabalhar o que vai te ajudar a obter isso. É simples assim. Parece difícil, mas não é. O mais difícil é a gente ter clareza. E isso eu tenho certeza. Isso eu posso dizer, que é o mais difícil. Você ter clareza do que você quer. Porque a gente absorve tanto a opinião dos outros, do que é esperado, do que é devido, que a gente não tem clareza do que é realmente nosso, do que faz a gente ter prazer de fazer, é nosso objetivo, né? Então, tudo isso é o que pode transformar a tua vida, é o que vai transformar a tua vida, né? Quando você começar a ter clareza, tá? E aí, por último, é se comprometer com isso e colocar o carro para andar. Porque não adianta você ficar lá, o universo me manda, e você não põe, sabe?
Você pede lá cliente, mas você não estrutura as suas redes sociais, você não oferta o que você faz, você não mostra os resultados, as transformações que você faz, ou que o seu serviço faz, ou que o seu produto faz, né? A Suzy que entrou aqui, que ela faz roupinhas para bebê, é coisa mais linda. E ela constantemente está lá colocando no Instagram dela, né? Essas roupinhas lindas e maravilhosas de bebê, de criança. E aí, quando a felicidade ela traz tanto para a família quanto para aquela criança que está, né, vestindo uma fantasia de princesa ou de algo assim. Então, assim, se você não apresenta, oi Su, boa noite. Então, se você não apresenta o que você faz, o universo ele pode até tentar te conectar com quem está procurando o que você faz, mas dificulta bastante. Então, né? E aí, para você que tá pensando assim, mas eu tenho essa dificuldade de ter clareza. Eu tenho essa dificuldade de ter clareza e aí como é que faz? Então, assim, para quem tá aqui, para quem me acompanha, né? Eu vou trazer a oportunidade que eu acho que vocês já ouviram falar, né, da sessão de resoluções e definições 2023, tá? Quem estava no desafio teve um descontão. Quem foi pro desafio, que fez os exercícios, foram 5 dias de exercício, né? De autoconhecimento, para ter clareza. E aí conseguir definir, né? E aí quem quiser isso, eu tô trazendo a oportunidade para quem tá aqui, tá? E aí o que é essa sessão? Essa sessão é uma sessão de 90 minutos pra gente compreender o seu perfil, pra gente olhar a sua história e ver o que é que você tem facilidade. Às vezes é tão fácil. É interessante que às vezes é tão fácil que você faz que você nem imagina que aquilo ali pode te gerar renda, porque tipo é muito fácil. É muito fácil fazer aquilo. Quem vai pagar por uma coisa que é tão fácil? Mas o que é fácil para você não é fácil para o outro. Como eu falei da contadora, que é minha amiga. Então, assim, para ela é super fácil. Eu sempre brinquei com ela, mandando aquelas coisas, sabe, aqueles memes, dizendo assim, eu nunca usei a fórmula de Bhaskara para nada. Porque enquanto para ela era muito fácil fazer aquilo ali, regra de 3 e não sei o que, pra mim era tipo assim, eu tô quebrando a cabeça aqui. Então, assim, o que pra você é fácil, pra outra pessoa não é. O que você faz com rapidez e com qualidade, pra outra pessoa não é. Então, assim, é importante que você tenha essa clareza, né? Se você tem essa dificuldade, essa sessão pode te ajudar muito. Então, é uma sessão de 90 minutos que a gente vai olhar para a tua história, vai olhar para o teu perfil, para criar uma estratégia, definir, né, os objetivos, criar uma estratégia. E aí, que é que você pode fazer para atingir o que você deseja. E aí isso pode ser qualquer coisa, né? O que eu acho mais interessante é que você foque na sua carreira, porque quando você consegue produzir com facilidade, te gerando renda, você pode viajar, você pode comprar o que você quiser, então assim, isso é muito mais interessante. Mas se você quiser focar em uma outra coisa, a sessão é de resoluções e definições para 2023, então fica aberto para o que você quiser, tá? E aí a sessão, deixa eu te dizer, né, que eu falei que aqui é uma oportunidade. A sessão, o valor dela é R$400, só que para quem tá aqui, quem me acompanha, ela tem um desconto de 40%. E aí fica 249. Quem tava no desafio, que já agendou comigo, algumas pessoas, ela ficou por 197, foi mais de 50%.
E aí essa oportunidade é só até sexta-feira, tá, gente? Só deixando bem claro aqui, tá? Que aí eu espero que você olhe, faz lá, tá? Antes de pensar na sessão, pega lá papel e caneta e faz. E aí, se você não tiver clareza, vem conversar comigo, tá? Mas faz esse exercício. Como eu disse no início da live, se eu tivesse esse exercício tão simples, que é colocar o objetivo, ver o que eu preciso, e o que, né, ver o que é preciso e o que eu preciso fazer, teria mudado a minha vida muito antes, tá? Então, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da live. Fiz com muito carinho. E já te convido para quinta-feira, vai ter uma outra live aqui, certo? De 8 horas de novo. Vai ser sobre ansiedade e baixa produtividade, né? Como a ansiedade ela te atrapalha. Então, te espero quinta-feira. Gratidão, gratidão, gratidão. E é isso, gente. Muito gratidão. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham que alguém precisa ouvir sobre isso, sobre esse passo a passo que é muito simples, sobre você olhar e ter clareza para suas escolhas, compartilha com a pessoa, tá? Isso já vai ser gratidão, Michel, gratidão, Lu. Isso já vai ser muito importante. Vamos ajudar outras pessoas, que às vezes a pessoa só precisa dar uma olhada para isso, sabe? Às vezes a pessoa tá parecendo barata tonta. E aí, ai meu Deus, eu tenho um monte de escolha pra fazer, sabe? Aquele meme assim, só que ela tem muitas escolhas que a grande maioria não é dela. E aí, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, manda pra ela, né? Envia pra ela. Olha, assiste essa live para você ter mais clareza do que quer fazer em 2023, para ver se vai te ajudar a definir, né, o teu 2023, o teu futuro, onde você quer chegar, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído com vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. E eu vou finalizar com o meu mantra que eu amo, que eu espero que vocês comecem a usar para vocês também, né? Que a Nádia botou lá rica, né? Mas assim, é meu direito divino ser rica, próspera e abundante. É nosso direito. A gente não nasceu numa terra dessa maravilhosa e cheia de oportunidades para ser pobre e miserável. A gente nasceu para ser rica ou rico, próspero e abundante. Então vamos lá, vamos, né, pegar de volta o nosso direito, tá bom? Então gratidão, 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 boa noite e até quinta.